Hi my babies, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo da Quarentequese. Gente, semana passada eu não consegui gravar pra vocês, tá bom? E foi bom que até vocês iam ter mais tempo, né? Pra vocês gravarem não, assistirem os meus outros vídeos, que às vezes vocês atrasam um pouquinho por conta de lições da escola, eu entendo super bem, tá bom? Então vocês tiveram mais tempo aí pra assistir o último vídeo e eu vou dar continuidade no assunto. O último vídeo que eu gravei eu falei sobre a Torre de Babel e sobre Abraão, que Abraão foi o pai da fé, que ele ofereceu o filho dele em sacrifício só porque Deus pediu e Deus abençoou grandemente com uma terra prometida e tudo mais. E aí depois disso, Abraão faleceu, né? Porque ele chegou a uma certa idade, ele, a mulher dele, e eles tiveram um filho, Isaac. Eu vou contar a história de Isaac pra vocês. Antes de Abraão morrer, ele já, né, tava vendo que o filho dele, queria alguém pra cuidar do filho dele e tudo mais, e aí pediu pra um dos funcionários dele trazer uma menina lá, que o nome dela era Rebeca. Trazer a Rebeca pra ver se ela casava com Isaac. E aí, né, ela aceitou. Ela já não tinha o pai dela com ela, o pai dela já tinha falecido. Ela e o irmão dela, morava ela e o irmão dela e a mãe dela. E aí ele foi, pediu a mão da Rebeca em casamento, deu presentes pro irmão dela, que naquela época era assim, tipo, dava um presente assim, pra mostrar que ia cuidar, que ia ficar lá, ia cuidar bem da Rebeca. Só que aí Isaac e Rebeca casaram. Só que a Rebeca era estéril. E aí eles tinham muita fé em Deus, tudo mais. Pedia, e Deus abençoou Rebeca com gêmeos. E desde a barriga tinha um detalhe importante, que ela perguntou pra Deus o que estava acontecendo, porque os gêmeos brigavam na barriga, ficavam se empurrando direto. E Deus falou assim, que iam ser 2 meninos e tinham 2 grandes reinos na barriga dela, só que um reino era maior que o outro, que eles no futuro, né, iam brigar porque um ia servir ao outro. Esses gêmeos nasceram, o nome era Esaú e Jacó. Esaú nasceu primeiro, foi o primeiro a sair da barriga, então Esaú era o primogênito. E Jacó saiu segurando o joelho dele, era joelho, ou era o calcanhar. E aí o nome dele tem esse significado, aquele que segura o calcanhar, por isso que é Jacó. E aí os dois foram crescendo e tudo mais. Gente, eu tô olhando pra ali porque lembra da minha gambiarra, né? Que eu tô gravando aqui com a traseira, eu não tô vendo nada, que eu tô me olhando pelo espelho e às vezes eu olho pra lá. Mas aí às vezes fica chegando mensagem, penso que é alguma coisa, mas tudo bem, tá? Tá ali, vamos dar continuidade. Jacó e Esaú. Esaú era o primogênito. E Esaú era muito bom com caça e tudo mais. E Isaac amava caçar também. Os dois eram bem mais juntos, tinham essa afinidade a mais. E Rebeca e Jacó também tinham essa afinidade também, porque os dois tinham mais coisas em comum. Geralmente na nossa família também é assim, né? Só que a gente não precisa, eu amo mais um, amo mais outro, não tem essa, entendeu? É só porque, às vezes, você tem um irmão que entende mais seu pai, você tem um irmão que entende mais sua mãe, ou às vezes você entende mais seu pai ou sua mãe, e aí você é mais por um lado do que pro outro, mas não quer dizer que você goste mais de um do que do outro. Só que Jacó não ia entender isso. E aí uma vez, Esaú caçou lá com Isaac, e ele chegou em casa, e aí eles estavam jantando já, Jacó e Rebeca, e aí ele pediu um pouco de carne. E Jacó já falou assim, então me venda a sua primogenitura. Que era o fato dele ser primogênito, então me venda sua primogenitura. E aí ele falou que não, tipo, só do fato dele ter, tipo, jogado essa, quis dizer que ele queria ser o primogênito, porque ele ia receber mais bênçãos e ia receber mais coisas. Só que teve um dia, Isaac foi avançando a idade. Porque se eu não me engano, Isaac, quando teve os dois, ele já tinha uns 60 anos, então já tava um pouquinho avançado da idade. E ele tava com a visão um pouco falha, um pouco, né, não tava enxergando muito bem. E aí ele queria aproveitar os últimos momentos com os filhos dele. E como ele não podia mais caçar, ele pediu para que Esaú fosse caçar para ele e trouxesse, né, do campo alguma carne para ele que ele tinha caçado.
e Esaú foi. Só que a Rebeca ouviu isso e avisou pro Jacó. O que Jacó fez? Foi lá, caçou primeiro e se passou pelo irmão dele, se passou por Esaú. E aí Isaac foi ali abençoando, falando que tudo que ele tinha ia ficar para o primogênito dele, que era Esaú, que não sei o que. E ele lá acariciando Jacó, achando que era Esaú, né? Mal sabia ele que não era. E aí, né, ele foi lá e Jacó tomou, assim, as bênçãos, entre aspas, do irmão dele, do que era primogênito. Não que não fosse sobrar nada para ele, mas ele não era o primogênito, não era pelas leis daquela época. Esaú tinha que cuidar de tudo porque ele era o primogênito, entendeu? Hoje em dia a gente não tem mais tanto isso. Não é seguido assim ao pé da letra, a gente não é uma coisa que atrapalha a nossa vida, mas na época era bem assim, entendeu? O primeiro tinha que cuidar de tudo. E aí às vezes o mais novo queria, né? E foi o que aconteceu. E aí depois Esaú chegou, né? E aí Isaac falou, não, mas eu já te abençoei. Ele, pai, não era eu que tava aqui, eu tava no campo, que não sei o quê. E aí ele chorou, porque ele achou que, nossa, não vai ter mais bênção pra mim e tudo mais. E aí eles já começaram esse conflito aí. E aí seguiu duas terras, dois, né? Aí Isaac acabou falecendo e ficou os dois filhos. Só que Esaú e Jacó vivia brigando, sabe? Vivia naquela briga de irmão mesmo, gente. Só que na época era pior, porque era por reino, por terras. E é um pouquinho mais longa essa história. E pra não ficar muito longo o vídeo, semana que vem eu vou contar detalhadamente o que aconteceu com essas duas terras. Porque Deus já desde antes tinha prometido que ia ter dois conflitos aí. Ele explicou pra Rebeca que era a mãe deles, que eles estavam brigando na barriga porque eles iam brigar futuramente. E aí eu vou terminar de contar essa história no próximo vídeo. Gente, se você gostou, você deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal, ativa esse sininho pra toda vez que cair vídeo vocês verem, tá? Porque o meu sininho é ativado, então toda vez que tem vídeo já sai ali, ó, pra mim, eu já vejo tudo. Um beijo, eu espero que vocês estejam bem, gente. Qualquer probleminha que vocês estiverem passando, qualquer coisa, gente, pode me procurar, manda mensagem lá no grupo que eu tenho com os pais de vocês. Qualquer dúvida também, gente, vocês deixem lá no grupo dos pais. E, gente, eu fiz esse vídeo um pouco mais curto pra ser interessante pra vocês, não ser maçante vocês ficarem assistindo sempre muito, tá bom? Aí eu faço os vídeos mais curtos e explicando mais detalhadamente pra vocês, tá? Um beijão, gente. Tchau, fiquem com Deus.